Fala galera, tudo bem com vocês? John, violinista empreendedor aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um teste comparativo entre a Electro-Voice Everse 8 e a JBL E1 One Compact. E nesse vídeo a gente vai responder algumas perguntas, tá? Que vieram inclusive de inscritos aqui no canal, como por exemplo, qual das duas caixas reproduz melhor as frequências graves, né? As baixas frequências? Ou será que a Electro-Voice Everse 8 realmente atinge os 120, 121 decibéis de SPL máximo? Então perguntas como essas, tá, vão ser respondidas no vídeo de hoje. E daqui a pouquinho vocês já vão ver, tá, as duas caixas lado a lado em um ambiente fechado. Então o teste de assinatura de timbre que eu estou fazendo aqui para vocês foi feito em um ambiente controlado, em um estúdio, né, em um home studio de mais ou menos aí 18 metros quadrados. Tá? Com um volume interessante para fazer esse tipo de avaliação. Então eu vou acabar trazendo para vocês aqui algumas impressões muito importantes, muito interessantes sobre a qualidade de som, né, a qualidade de áudio desses equipamentos, um comparando com o outro e com foco inclusive na Everse 8. Afinal de contas a gente já tem muitos vídeos sobre a JBL E1 One Compact, mas eu sei que muitos de vocês aí têm dúvida em qual das duas investir, beleza? Muito bem, então, antes da gente passar para a parte do teste prático, eu quero perguntar para você, você já é inscrito ou já é inscrito aqui no canal? Não, né? Então, olha só, faz aí a sua inscrição agora, é de graça, ajuda bastante a gente. E assim que você chegar em um ponto desse vídeo que você perceber que realmente ajudou na sua vida, por favor, não esquece de deixar o meu like, tá? Se você já confia no conteúdo, já é violinista empreendedor raiz, sabe que vai vir coisa boa por aí, deixa logo o like que não tem erro, beleza? Vamos lá então, pessoal, ao teste prático agora. Muito bem, então, pessoal, vamos aqui ao teste de percepção auditiva, né? Eu vou chamar esse teste de percepção auditiva porque uma das perguntas que tem sido muito feitas, né, em relação à JBL E1 One Compact e a Electro-Voice Everse 8, o Everse 8, é a questão de comparação em termos de reprodução de frequências dessas caixas, em especial aos graves, né? Quem reproduz melhor os graves? Essa questão eu sempre trago a reflexão, certo, de vocês, que equalização, tá certo? Equalização é uma coisa que a gente sempre pode manipular, desde que você tenha conhecimento para tal. Entretanto, eu compreendo que muitas pessoas que vão principalmente aí estar utilizando um equipamento desse aqui para escutar música, para streaming de música, são pessoas que não têm conhecimento de equalização ou o interesse delas a realmente ter uma caixa que já tenha uma assinatura de timbre que seja agradável, né, para esse tipo de utilização, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora nesse momento? Eu vou deixar as duas caixas em um volume similar, né? Eu estou aqui de frente para elas, tá? Então nós temos a Everse 8 aqui, a E1 Compact aqui, e eu vou deixar as duas caixas flat e vou reproduzir uma mídia aqui, né, no copyright, e vou escutar, tá? Obviamente o que vai chegar para vocês aqui pelo vídeo não vai ser a mesma percepção que eu, tá? Mas eu vou dizer para vocês qual é a minha opinião baseado no que eu vou escutar em termos de reprodução das frequências, de clareza, de definição e em especial dos graves aí dessas duas caixas funcionando flat, tá bom? Vamos lá então. Então, as duas caixas já estão conectadas, né? JBL E1 e a Everse 8. Vamos agora aqui, vou entrar aqui no Spotify. Na verdade também vou abrir os aplicativos dos equipamentos. A Everse 8, né? Como eu já conectei o Bluetooth aqui, ó, basta abrir o aplicativo, ela já está carregando, ó, load parameters, né? Ela está carregando os parâmetros, subscrevendo parâmetros, e aí vai abrir aqui o aplicativo aqui, tá? Pronto, a caixa já está conectada. Percebam que eu estou aqui, né, no layout aqui do master da caixa, né? Como eu havia falado para vocês, essa caixa aqui, ela tem um equalizador, né, da saída, né, um equalizador do master, e eu também tenho aqui, ó, uma equalização, ó, bass, mid, treble em cada canal, canal 1, canal 2, canal 3. Eu estou interessado aqui, ó, no canal 3, que é o canal de Bluetooth, tá certo? Então, ó, totalmente flat, tá? Eu vou aqui agora no aplicativo da JBL Compact. Vamos lá fazer o link, né?
Conectando. Tentar fazer o mínimo de corte possível nesse vídeo. Ok. Conectou. Quase, né? Ainda tá fazendo alguma coisinha também. Pronto. Aí eu vou lá em Mixer, né? Deixa eu zerar aqui. Eu tô interessado no canal de Bluetooth, tá? E se eu entrar aqui no equalizador, também você vê que o equalizador tá totalmente flat. Beleza? Totalmente flat. Posso até habilitar aqui, deixar ele como ele está aqui flat. Tudo bem? Muito bem. Então, retornando aqui para a parte aqui, né, do canal, eu vou deixar o volume aqui em 0 dB na nossa JBL, assim como está em 0 dB na nossa Everse 8, e vamos começar a reproduzir mídia aqui, tá? O volume de saída aqui do tablet, né, eu vou aumentando aos poucos. Deixa eu entrar aqui no Spotify. Vamos botar aqui no copy. Ok. Vamos começar a escutar. Eu vou fechar a porta aqui rapidinho que o bebê tá dormindo. Vamos lá então. Quem está conectado agora, ó, é a nossa Everse 8, tá? Então vamos. Alexa, desliga o ventilador do estúdio. Eu vou precisar, pessoal, abaixar um pouco o volume da Everse, porque como ela tem um nível de pressão sonora consideravelmente superior à JBL, o que acontece? Eu preciso deixar elas com um volume parecido, tá? Então, se eu deixar as duas em 0 dB, como essa aqui tem uma pressão sonora muito maior do que a de cá, acontece essa distorção que vocês estão ouvindo. E como eu quero avaliar, certo, a reprodução de frequências, é muito interessante, isso aí é uma dica para vocês, tá? Você não pode escutar, fazer uma avaliação desse tipo com um som muito alto. Isso prejudica a sua percepção. Então, a gente tem que deixar um som que seja agradável, um som tranquilo, para você realmente perceber as frequências que estão sendo reproduzidas ali, tá bom? Então, eu vou diminuir aqui um pouco do volume aqui da Everse. Acho que agora ficou parecido com o que está na JBL.
pessoal, teste realizado, vocês já viram aí, né, com bastante detalhe. E agora eu vou trazer para vocês aqui a minha percepção, tá? A minha percepção. Vamos lá. Em relação à reprodução das frequências graves, né? Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês em relação a isso. Então, presta bastante atenção, certo? Quando você vai investir em um equipamento desse tipo, a primeira pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: para quê? Para que eu quero comprar uma caixa de som como essa? Para que eu iria investir em uma EVS 8? Para que eu iria investir em uma JBL E1 Compact? Essa é a pergunta mais importante, certo? Porque, galera, o que eu vejo aqui muitas vezes aqui no canal é que, infelizmente, existe, né, uma confusão, né, em relação ao tipo de equipamento que você está procurando e o tipo de equipamento que realmente funcionaria para você, tá? Então, assim, vamos ser bem práticos aqui. Caixas de som de linha profissional, como a JBL E1 Compact, como a EVS 8, tá? Outras caixas profissionais que eu trouxe aqui no canal, que não são portáteis, no sentido de não ter bateria interna e nem mixer digital integrada, como a DBR10 da Yamaha, como as caixas da Stanner, né? Já trouxe aqui a SR110A, já trouxe aqui a SR88A. Então, caixas de som que são produzidas com o intuito de utilização profissional são equipamentos de som, tá, pessoal, que foram pensados em profissionais, em músicos profissionais, em DJs, em pessoas que vão utilizar isso em aplicações profissionais, certo? Então você vai ali conectar instrumentos nessa caixa de som, você vai conectar microfones nessa caixa de som, tá? Então, são propostas totalmente diferentes, né, de você, por exemplo, que está atrás aí de uma boombox, né, de uma flip, ou seja, de caixas de som que são da linha doméstica da JBL. São caixas de som desenvolvidas, pensadas para usuários comuns, usuários que estão buscando simplesmente um equipamento de áudio com força sonora, né, bem potentes, para escutar sua música, para reproduzir o seu streaming de áudio ali, para fazer no máximo ali um churrasquinho ali com os amigos, para escutar uma música em casa, para colocar como no lugar do home theater, né, da televisão. Ou seja, percebe que são aplicações diferentes, tá? Então você quer, né, um som de qualidade, um áudio de qualidade, mas você não é músico, você não vai utilizar isso com propósitos profissionais. Então, pessoal, sendo bem sincero com vocês aqui, esse tipo de caixa de som está sobredimensionado para você. O que é sobredimensionado? Quer dizer que ela tem recursos demais para você que vai usar recursos de menos. Percebe? Então, se eu chegar para você e dizer que a EVS 8, que a JBL E1 Compact não serve para você escutar sua música, eu estou mentindo. Muito pelo contrário, ela serve muito bem a esses propósitos. Porém, ela serve para muito mais do que isso. Entende a diferença? Então você vai estar pagando muito caro por um equipamento que tem recursos sobredimensionados para o que você precisa. Agora, por isso que na minha cabeça, tá? Quando vem perguntas do tipo, é melhor você comprar uma Bomber, é melhor você comprar uma Boombox ou a EVS 8? Não faz o menor sentido esse tipo de pergunta para mim, porque demonstra aí uma certa falta de percepção de saber procurar o equipamento que serve ao seu propósito. Então é bem importante você, querido inscrito, querida inscrita que está assistindo esse vídeo, entender, certo? Que quando você for buscar um equipamento, você precisa primeiro fazer a pergunta: por quê? Para quê? Para que eu quero uma caixa de som? Respondendo essa pergunta, de cara você já consegue focar de uma forma muito mais precisa nos equipamentos que realmente vão suprir a sua necessidade. E o melhor de tudo, né? Você não vai gastar dinheiro à toa, porque investir em equipamentos profissionais geralmente vão acabar trazendo investimentos maiores e você não está afim de jogar dinheiro fora, tá? É claro que comprar uma EVS 8, comprar uma JBL E1 Compact não é necessariamente jogar dinheiro fora, você está investindo em equipamentos de altíssimo padrão. Porém, você está jogando dinheiro fora quando você vai usar apenas 20%, 30% dos recursos daquele equipamento. Não faz sentido, pelo menos na minha visão, tá bom? Muito bem. Dito isso, tá? Em relação às frequências graves, vamos então começar aqui a responder as perguntas dos inscritos. Galera, na minha percepção, tá? A EVS 8 conseguiu reproduzir com muito mais naturalidade, com muito mais fluidez,
com muito mais preenchimento as suas frequências graves e subgraves do que a JBL-A1 Compact. E não só as graves e subgraves, mas todas as frequências. Na minha percepção, utilizando para streaming de áudio, ou seja, conectando o Bluetooth na caixa de som e fazendo ela reproduzir essa música, reproduzir esse áudio, eu achei que a Everse 8 ganhou muito de lavada da JBL-A1 Compact em relação à assinatura de timbre, na minha percepção, no meu gosto, tá? Por quê? Porque eu senti, com as duas caixas lado a lado, que a JBL-A1 Compact tem um grave, um subgrave um pouco mais chapado, mais seco, do que os graves e subgraves reproduzidos pela Everse 8, que são mais fluidos, que são mais naturais. Eu consegui ter essa percepção, tudo bem? Dito isso, tá? Já estou sendo bem objetivo para vocês, a Everse 8, em termos de assinatura de timbre, na minha percepção, é superior à JBL-A1 Compact. Agora eu vou abrir um parêntese aqui muito sério, preste atenção. Isso significa que a JBL-A1 Compact não presta? Isso significa que a JBL é uma caixa de som ruim? Vamos lá, vou responder para você. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero perguntar para você. Já deixou meu like? Pois é, né? Olha o nível de conteúdo que eu trouxe até aqui agora para vocês e você ainda não deixou meu like? Vamos lá, galera. Senta o dedo no like aí, porque isso ajuda bastante o canal. Mostra que vocês realmente estão gostando do conteúdo e faz com que o YouTube continue entregando os nossos conteúdos para mais e mais pessoas. Ajuda a gente aí, que a gente já está ajudando vocês com conteúdo de qualidade e sinceridade aqui no canal, beleza? E aproveita e já confere sua inscrição, né? Bom, galera, então, continuando essa discussão aqui, tá? Ao dizer que a Everse 8 foi melhor do que a JBL em alguma característica, de forma alguma eu estou diminuindo o mérito da JBL. E eu vou dizer para você por dois motivos. Primeiro motivo é que a Everse 8 é uma caixa de outra categoria. Embora elas sejam parecidas, então esteticamente a estrutura da caixa é parecida. As duas são caixas de som com bateria interna, mas a proposta da Everse 8 é diferente da proposta da JBL-A1 Compact, certo? Por que eu estou falando isso? Principalmente por conta da pressão sonora. Então já a gente tem na Everse 8 uma caixa que tem um nível de pressão sonora consideravelmente maior do que a JBL. Isso faz com que uma série de coisas se comportem diferente de uma caixa para outra, tá? Então, antes de eu passar para esses pormenores, eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês. A JBL-A1 Compact continua sendo um excelente PA portátil, uma excelente caixa de som. Porém, lembra daquela pergunta que eu falei para vocês, o para que eu tô comprando esse equipamento? Então, se você tem bem claro isso, você vai entender se a JBL-A1 Compact é a caixa certa para você ou se seria melhor você investir consideravelmente a mais, né, de R$ 1.500 a R$ 2.000 a mais em uma Everse 8 para a sua aplicação, tá? Mas de forma alguma eu estou dizendo que a JBL não presta. Eu estou comparando dois equipamentos excelentes e estou dizendo que um equipamento é melhor do que o outro, mas os dois são excelentes, porém um é mais excelente do que o outro. Beleza? Muito bem. A outra pergunta que é feita aqui no canal bastante é sobre a questão do limiter, né, da atuação do limiter. Pessoal, o limiter, né, ou o clip, né, o sistema de proteção ou de alerta em termos de potência da caixa de som, é um sistema que ele depende muito do nível de pressão sonora da caixa, tá? Então, por exemplo, bem fácil de entender isso. Se eu pego uma Yamaha DBR10, que tem 129 decibéis de SPL máximo, coloco ela para tocar lado a lado com uma Everse 8, que tem uma média de 120 a 121 decibéis de SPL máximo, a gente tem novamente aí um gap, né, uma diferença de nível de pressão sonora considerável entre as duas caixas. Ou seja, se a capacidade de um equipamento de chegar a níveis mais fortes de som é muito maior do que a capacidade do outro equipamento, é óbvio que o limiter do equipamento menos forte vai atuar mais cedo, vai atuar primeiro. Isso é bem fácil de entender. A Yamaha DBR10, por exemplo, é uma caixa que é muito difícil você fazer ela clipar, é muito difícil, tá? Então, com a Yamaha DBR10, já aconteceu de clipar comigo, mas foi uma situação extrema, tá? Agora, nesse mesmo cenário, se eu colocasse a JBL-A1 Compact, ela ia clipar, ela ia
acender o sinal do limiter muito mais cedo, porque a gente tem uma diferença absurda de SPL entre o 112 de SPL máximo da JBL e o 129 de SPL máximo da Yamaha. A nossa EVS 8 está exatamente no meio, né? Entre a JBL e entre a Yamaha. Então, da mesma forma, se eu for comparar a atuação do limiter da JBL com a EVS 8, novamente o limiter da JBL vai atuar mais rápido do que a EVS 8, porque o nível de pressão sonora das caixas são diferentes. Ou seja, a EVS 8 vai conseguir chegar em uma intensidade sonora muito mais alta do que a JBL. Da mesma forma, se eu for comparar a EVS 8 com a Yamaha, vai acontecer a mesma relação. Então assim, galera, não dá para você simplesmente condenar a JBL por conta disso. Se você pega duas caixas de som com nível de pressão sonora iguais ou muito próximos, por exemplo, a Bose S1 Pro e a JBL A1 Compact, aí sim a gente tem uma comparação mais justa. Existem também outras caixas de som portáteis que são da mesma categoria da Bose S1 Pro, da JBL A1 Compact, que tem um nível de pressão sonora próximo. Aí sim você pode comparar se a velocidade de atuação do limiter é muito rápida ou se é aceitável. Tudo bem? Então não dá para dizer que a JBL é pior ou melhor que a EVS 8, porque não faz sentido, tá? Se o nível de pressão sonora da EVS 8 é muito maior, é óbvio que a JBL vai ter um limiter atuando muito mais cedo do que a EVS 8. E a explicação para isso eu já dei para vocês, beleza? Então no vídeo a gente já falou sobre a qualidade de reprodução das frequências baixas. A gente já falou sobre a atuação do limiter, tá? Entre as duas caixas. E agora, em relação ao nível de pressão sonora da EVS 8, se é real, se realmente chega aos 121 decibéis de SPL máximo ou não. Bom, galera, esse teste eu não cheguei a fazer com vocês aqui ao vivo, né? Para isso eu precisaria realmente colocar o meu decibelímetro a 1 metro da caixa de som e achar uma música que tivesse um ponto de pico, né, de máximo, que realmente chegasse, né, a desafiar a caixa a esse ponto, tá? Mas eu tenho experiência com outros equipamentos e eu posso dizer para vocês que certamente, tá, a Electro-Voice não mentiu nessas informações. Inclusive eu achei que a Electro-Voice é muito transparente e muito honesta nas informações que traz sobre os seus equipamentos, inclusive sobre a EVS 8. Então assim, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque sim, ela vai te entregar o que ela está prometendo no manual de instruções, na lista de especificações técnicas. Não se preocupe quanto a isso, não é algo a ser questionado, tá? Ela realmente vai entregar. Isso eu sei por experiência, porque eu realmente já cheguei a medir algo próximo. Eu só não cheguei no 120, 121, porque eu precisaria de uma música, de um áudio com mais pancada ainda, para poder extrair isso. Lembrando, gente, que é SPL máximo. A caixa não vai ficar tocando em 121 decibéis de SPL o tempo todo, não existe isso. É o SPL máximo. Isso também é válido para a Yamaha DBR10, isso é válido para a JBL, é um Compact e para qualquer caixa de som que traz essa informação do nível de pressão sonora SPL máximo para vocês nas especificações técnicas. Beleza? Então é isso, galera. Então é isso. Basicamente, né, o que é que eu posso trazer aqui para vocês como conclusão desse vídeo, tá? Para você decidir investir na JBL A1 Compact ou na EVS 8. Vamos lá. Eu levaria em consideração duas características, certo? A primeira característica é uma característica financeira. A gente tem aí duas caixas que tem uma diferença de preço considerável, né? Então, a depender da época, a depender do dólar, a depender de algumas coisas, de algumas situações, o preço de uma caixa para outra vai variar entre R$ 1.200 a R$ 2.000 de diferença. Então, mais que R$ 1.000 já é uma diferença interessante, tá? Principalmente para você aí que vai pagar à vista, por exemplo, né? Que teve alguma dificuldade para poder juntar essa grana. Então, existe sim uma diferença interessante entre os dois equipamentos, tá? Então você tem que levar isso em consideração. Depois que você leva isso em consideração, vamos agora para os recursos dos equipamentos. E assim, basicamente, a EVS 8, né, o grande destaque dela em relação à JBL está no nível de pressão sonora. Então, com a EVS 8, por exemplo, se com a JBL em um ambiente fechado, né, com um público relativamente tranquilo, eu consigo atender de boa, fácil, vamos lá, 80 pessoas. Com a EVS 8, eu já consigo atender 120, 150 pessoas. Percebe a diferença? Então, você vai prestar atenção
no tipo de música, no tipo de áudio que você vai estar reproduzindo, no tipo de áudio que você vai estar exigindo da caixa, em relação ao público que você vai estar atendendo, né? Esse público, se você precisa atender mais pessoas, você vai precisar sim de uma Everse 8. Então coloca nessa média aí, ó. JBL One Compact, uma caixa só em um ambiente fechado, com as pessoas relativamente tranquilas, vamos colocar aí 80 a 100 pessoas no máximo para você trabalhar com folga com a sua caixa de som. Então, se você quer atender mais do que isso, 150, talvez um pouco mais, aí eu acho que a Everse 8 vai fazer mais sentido para você nessas mesmas configurações. Se você vai para ambiente aberto, a situação fica mais crítica. Então, a Everse 8 ela vai trabalhar com mais folga do que a JBL, tá? Porque existem essas características. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre análise de nível de pressão sonora em relação a ambiente, em relação a público, em relação ao comportamento do público. Essa característica de quantas pessoas uma caixa de som consegue atender, é muito difícil da gente chegar aqui e passar essa informação para vocês com propriedade, porque depende de vários fatores, né? São N elementos ali que vai levar em consideração o tipo de áudio que você está reproduzindo, qual é o tipo de banda, de grupo musical que você está conectando na caixa, quantas pessoas tem no ambiente, como essas pessoas estão espalhadas no ambiente, se o ambiente é fechado, se o ambiente é aberto, se as pessoas estão contemplativas nesse evento que você está se apresentando, ou se as pessoas estão dançando, estão conversando alto, estão dançando, estão fazendo barulho, porque tudo isso vai influenciar se aquele equipamento de áudio vai ser suficiente para a sua necessidade ou não. E a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora de tomar uma decisão por esse ponto. Mas eu já deixei aqui para vocês alguns elementos que são bem objetivos, que já dá um norte ali para você decidir entre um equipamento ou outro, beleza? Mas concluindo o vídeo, as duas caixas de som são muito boas, porém, cada uma tem uma proposta, uma para propostas mais desafiadoras, outra para propostas menos desafiadoras. As duas têm uma assinatura de timbre muito agradável. Na minha percepção, gostei mais da assinatura de timbre da Everse 8, o que não significa, mais uma vez, que a assinatura de timbre da JBL seja ruim, muito pelo contrário, estamos lidando com caixas de som de nível premium, beleza? Então, se você assistiu até o final, muito obrigado pela sua paciência. Não se esquece de conferir a sua inscrição, de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, né? Não vai esquecer disso. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida. Vocês sabem que eu busco responder as dúvidas, que eu busco trazer aqui conteúdo de qualidade para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!